Um mistério de 2015 voltou a circular e assombrar o petista. O estranho caso do voo de Lula para Roma, quando um delegado da Polícia Federal proibiu que a bagagem fosse averiguada. A doleira Nelma Kodama, delatora e condenada na Lava Jato, foi presa nesta terça-feira em Portugal durante uma operação contra o tráfico internacional de drogas. Ao todo, foram cumpridos 46 mandados de busca e apreensão. 7 pessoas foram presas, 5 delas no Brasil e 2 em Portugal. No Brasil, a ação da Polícia Federal ocorreu na Bahia, São Paulo, Mato Grosso, Rondônia e Pernambuco. Em Cuiabá, a PF prendeu o ex-secretário de Ciência e Tecnologia de Mato Grosso, Milton Borgato, que deixou o cargo para concorrer a uma vaga de deputado federal. Já em Jundiaí, no interior paulista, foram cumpridos 2 mandados de busca e apreensão e 1 de prisão preventiva. A pessoa detida foi encaminhada para a sede da Delegacia da Polícia Federal em Campinas. Tráfico internacional de drogas, organização criminosa e evasão de divisa. Em regra, todos serão responsabilizados por esses crimes aí. As investigações começaram em fevereiro de 2021, quando um jato executivo de uma empresa portuguesa de táxi aéreo pousou no Aeroporto Internacional de Salvador com 595 quilos de cocaína escondidos na fuselagem da aeronave. Na operação desta terça, a PF prendeu a doleira Nelma Kodama, que estava hospedada em um hotel de luxo em Portugal. Ela foi uma das primeiras investigadas na Operação Lava Jato. Em março de 2014, Nelma foi pega no aeroporto de Guarulhos numa tentativa de fuga para a Itália, com 200 mil euros escondidos na calcinha. Durante uma sessão da CPI da Petrobras no ano seguinte, ela deu outra versão de onde o dinheiro estava guardado. Não estava na calcinha, estava no bolso aqui. Na mesma sessão, para tentar explicar a relação dela com o doleiro Alberto Youssef, também preso na Lava Jato, ela cantou a música Amada Amante, de Roberto Carlos. Amada Amante. No processo da Lava Jato, Nelma foi condenada a 18 anos de prisão. Ela fez acordo de delação premiada e ficou apenas 2 anos na cadeia. Em 2016, passou para a prisão domiciliar com tornozeleira eletrônica e ostentou o aparelho com um sapato de grife nas redes sociais. Em 2019, a Justiça Federal autorizou que ela tirasse a tornozeleira com base em um indulto natalino editado pelo ex-presidente Michel Temer. Agora, voltou a ter problemas com a Justiça. Cada um tem uma ambição. Dentro da minha ambição, eu posso falar que eu comprei ou eu tive tudo aquilo que o dinheiro poderia comprar. Todas as roupas que eu quis, todos os sapatos, todas as bolsas, todas as viagens que eu quis fazer. Eu lembro que eu costumava, tipo assim, falar assim, eu acordei com vontade de ir para Paris. Você pegar seu passaporte, seu cartão e viajar sem mala e de repente você entra numa Goiard e compra uma mala e enche de coisa da Chanel, da Gucci, etc. Bons tempos. Diz uma matéria remetendo a uma viagem anterior de Lula para o mesmo destino, quando esse fato com o delegado aconteceu. Na manhã de 3 de junho de 2015, no Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo, um jato particular, prefixo PPSCB, se preparava para decolar. E conforme a Veja, na época, temos o seguinte relato. Os principais trechos da matéria publicada na edição de 30 de novembro de 2016. Na manhã de 3 de junho do ano passado, no Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo, um jato particular se preparava para decolar. A aeronave já estava taxiando quando os pilotos e os 5 passageiros foram surpreendidos por um cerco. Viaturas da Polícia Federal e da Receita Federal interceptaram o avião com sirenes e alertas luminosos ligados. Para impedir a decolagem, já que o avião não correspondeu à ação, uma viatura teve que se posicionar em frente à aeronave. A operação atípica fora deflagrada por iniciativa da Receita Federal. Os fiscais foram informados de que malas, isso mesmo,
Malas haviam sido embarcadas no jato de maneira suspeita, sem passar pelo raio-x, numa burla aos sistemas de controle. Os fiscais não sabiam quem estava a bordo, tinham informações imprecisas sobre o destino do avião e haviam sido alertados de que a bagagem embarcara durante a madrugada, driblando a fiscalização alfandegária. Diante da suspeita, não restava alternativa. Era preciso correr para fazer uma inspeção antes que o jatinho partisse. A operação cinematográfica, porém, foi abortada antes de ser concluída. Isso deu origem a uma investigação sigilosa em curso à época na Polícia Federal e no Ministério Público Federal. Após o piloto desligar os motores e abrir a porta, um delegado e um agente da Polícia Federal entraram no jato com capacidade para até 8 passageiros e 3 tripulantes. Pasmem, dentro do avião, sentado em uma das poltronas da cabine de passageiros, estava o ex-presidente Lula, acompanhado de um segurança, mais 3 auxiliares, seu fotógrafo particular, um assessor de imprensa e um tradutor. Assim que os policiais entraram no jato, Lula se trancou na cabine de comando, conforme registrou a própria Polícia Federal em um dos documentos que integram a investigação e ao qual a Veja teve acesso. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva aparentava estar bastante nervoso, tendo ingressado e se mantido trancado por um tempo na cabine de comando. A bordo, os federais foram informados de que o destino do voo era Roma, a capital italiana. As malas estavam na parte traseira da aeronave. Eram 12 ao todo e 7 delas não haviam passado pelo raio-x. Enquanto o agente se preparava para inspecionar a bagagem, o delegado saiu da aeronave para conversar com um assessor do presidente em terra. Alguns minutos depois, o delegado voltou a bordo e determinou que a operação fosse suspensa e o avião liberado. Houve um estranhamento geral com a ordem do chefe da operação e o caso foi levado aos superiores. A denúncia deu origem à investigação sigilosa. O fato ocorreu quando Dilma Rousseff ainda era presidente e era a arrancada da Operação Lava Jato. Se a investigação avançou, o que será que aconteceu? Será que a investigação avançou? O que as malas carregavam? Por que tantas malas na aeronave? E qual seria o motivo para tentar fugir da fiscalização? O que aconteceu naquela manhã de 3 de junho de 2015? O mistério das malas que Lula levou para Roma.